Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo de número 9 até o 13. É a oração do Pai Nosso, como nós a conhecemos. E ela começa dizendo: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, como nós dissemos, esta é a oração comumente conhecida como a oração do Pai Nosso. Isso advém do início dela, que começa já falando Pai Nosso. E essa passagem que nós acabamos de ler aqui, dos versículos 9 até o 13, é a passagem posterior ao que está escrito dos versículos 5 até o 8. E essa passagem que nós não lemos, que vem antes, dos versículos 5 até o 8, é Jesus dando orientação a respeito de como as pessoas deveriam orar, qual o comportamento que elas deveriam ter quando se colocavam em oração, quando o assunto é oração. E algumas coisas bem rápidas aqui para a gente levantar dessa porção que nós não lemos, que é anterior à oração do Pai Nosso. Lá no versículo de número 5, a orientação dada é não chamar a atenção sobre si. Assim como faziam os fariseus, e que são chamados de hipócritas. Eles gostavam de tomar os primeiros lugares, gostavam de orar em pé, em voz bastante alta e costumavam fazer gestos, Era comum dentro da cultura deles. Então isso chamava atenção sobre aquela pessoa que estava orando. E Jesus diz então no versículo 5 que não se deve ter esse comportamento. Logo em seguida, no versículo de número 6, ele coloca um comportamento oposto. Ele diz que ao invés de sermos então pessoas que chamem a atenção sobre si, sobre elas próprias, o comportamento melhor seria o de orar em secreto. E aí a gente vê então a ideia passada de entrar em um cômodo, fechar a porta e ali se colocar em oração. Deus está vendo aquela situação que Jesus chama aqui de um momento secreto, Então o Pai está tomando conhecimento da pessoa que ora, das palavras que saem dos seus lábios. É um momento entre Deus somente e a pessoa que está orando. O versículo de número 7 fala para a gente tomar cuidado com palavras repetitivas, que também era o caso lá dos hipócritas, dos fariseus, daqueles que tomavam os primeiros assentos. E aí a orientação dada para que a gente tomasse cuidado com isso e que Deus não precisava então de tantas palavras para receber a nossa oração, para receber diante dele as necessidades ali compartilhadas, E o versículo de número 8 pede então para que a gente evite essas situações para não nos assemelharmos com tais pessoas, E ao mesmo tempo, dentro do próprio versículo de número 8, é falado que o Pai conhece as nossas necessidades e que mesmo antes da gente colocar em oração, Deus já conhece e já está tratando de cada uma delas. E então aí entra a oração do Pai Nosso, a porção que nós acabamos de ler. E a oração do Pai Nosso é como ali uma oposição
a tudo aquilo que a gente acabou de comentar, que vai dos versículos de número 5 até o 8. E uma coisa que chama bastante a atenção e que é o nosso foco hoje, né? Porque a oração do Pai Nosso, ela é uma oração muito rica, mas hoje eu vou apenas chamar a atenção a uma situação aqui. Aquilo que faz oposição direta ao que foi colocado lá dos versículos 5 até o 8. É que a oração do Pai Nosso, ela chama a nossa atenção para o coletivo. A atenção aqui da oração é uma pessoa que se coloca em oração a favor da comunidade, a favor do coletivo. E aí a gente tem expressões no plural repetidas aqui 7 vezes. Expressões como nosso, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas que devem ser perdoadas são nossas, a maneira como nós perdoamos aos que nos devem é o nosso também, né? A nossa maneira, o nosso comportamento. O pedido aqui é que não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então, a direção que Jesus coloca, o ensinamento que ele coloca para nós, é que o foco das nossas orações, dos momentos nossos de oração, deve ser, em primeiro lugar, o coletivo, o plural, o nosso, né? A nossa comunidade. Então, a oração do Pai Nosso, ela expressa, acima de tudo, um momento em favor da igreja, um momento em favor de uns pelos outros. E aí todos são atingidos, porque se eu estou orando pelo outro ou pelos outros, o outro e os outros estão orando por mim. Então ninguém fica sem cobertura de oração. E é isso que eu gostaria que nós pensássemos hoje, né? Que nesses momentos todos que nós passamos em oração, que a gente leve isso em consideração. E é uma marca para a igreja toda, né? E é exatamente isso que a gente expressa nesse grupo de oração. Porque quando nós pegamos ali todos os pedidos que chegam durante a semana ou durante as reuniões de oração, nós vamos ver que o coletivo, o nosso, aquilo que é uma necessidade ou um problema na vida do outro é o foco. Então, o nosso comportamento tem sido esse. O nosso comportamento tem sido de orarmos uns pelos outros e que a gente sempre continue dessa forma. Quando tem alguém orando pelo outro, é porque o outro também está orando por alguém. E nós todos somos alvos de oração. Nós todos estamos cobertos por uma palavra de oração que chega diante de Deus através de um irmão, de uma irmã, de irmãos e irmãs. Que a gente possa cada dia crescer no coletivo, cada dia crescer como comunidade de fé, cada dia crescer como igreja do Senhor, que se reúne para orar de maneira obediente ao que Deus nos propõe, que a gente zele pela vida do outro, que a gente não se esqueça do outro, que o choro do outro, que a dor do outro, que a alegria e a gratidão do outro seja aquilo que está em nosso coração. E assim nós cresceremos como irmãos em Cristo Jesus, como igreja, nos fortalecendo. Amém? Glórias ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esses momentos de oração. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos. Obrigado, Pai, pela vida do próximo.
Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que chegaram na vida do outro, na vida do próximo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem zelado da vida de cada um. Obrigado, ó Pai, porque as suas mãos estão estendidas sobre todos, sobre o corpo de Cristo. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa mencionada, cada necessidade levada diante de Ti. Nós agradecemos já de antemão, sabendo que o Senhor está socorrendo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas orações aqui feitas hoje. Obrigado, ó Pai, pelas orações que ainda faremos no decorrer da reunião, quando pedidos forem mandados. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque nós estamos reunidos como um corpo, como igreja, como filhos e filhas do Senhor. É no nome de Jesus que nós agradecemos pela Tua palavra. Amém.